E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rock Balboa. O Rock Balboa, ele treinou muito para ganhar, para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, porque CESP foi ano passado, para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. O Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para saber, para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Envio Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Fala pessoal, professor Rodrigo Silvério, mais uma vez, para nós abordarmos aí a tudo que foi inerente ao nosso Sistema Único de Saúde, e hoje especificamente vamos dar início aí dentro do contexto do Quebrando a Banca, que tem uma proposta de enxugar o conteúdo e apresentar questões logo em seguida ali no meio, para que vocês possam contextualizar, tá, o conteúdo com a forma com que vem sendo cobrado. Essa proposta do Quebrando a Banca é justamente de resumir aqueles conteúdos que mais caem dentro das provas, né, dentro daquilo que é colocado dentro dos editais. E aí, baseado no último edital da EBSER, nós vamos aplicar aí a nossa primeira aula, que vai tratar especificamente da história da saúde no Brasil. Tá certo, pessoal? Não tem para onde correr. História da saúde no Brasil está constando lá, constou no último edital, né, constou nas outras provas também para a EBSER, e via de regra, não só para a EBSER, mas para qualquer outro tipo de concurso que se proponha contratação de servidor para o Sistema Único de Saúde, vai cair sim, desde a história da saúde pública no Brasil, até mesmo as normas, as leis mais atuais acerca do nosso Sistema Único de Saúde, beleza, pessoal? Não tem para onde correr, porque é conhecimento básico. SUS, geralmente, salvo naqueles casos em que os cargos são para sanitarista, para fiscal sanitarista, para gestor de política de saúde do Ministério, que vai cair na parte específica, o SUS ele vem como parte básica para todos os cargos, principalmente, pessoal, para enfermagem, médico, técnico de enfermagem, beleza? Então é para todo mundo. Além de você dominar um conteúdo que não é complicado, apesar de extenso, e conseguir resolver a prova sem dificuldades, você ainda vai se tornar um profissional melhor, porque quem conhece como funciona o Sistema Único de Saúde consegue entregar o melhor de si dentro do contexto de um serviço. Tá certo, pessoal? E aí nós vamos começar então a nossa Quebrando a Banca sobre história da saúde no Brasil. Obviamente aqui vai ser a primeira parte, pessoal, depois a gente vai dar continuidade, tá bom? Porque a história do SUS, quando a gente começa a tratar, na verdade, da história da saúde no Brasil, via de regra, é tratado somente aquele período anterior ao SUS, né? E aí quando chega ali mais ou menos na década de 90, alguns professores tratam somente até ali, pessoal. E depois, nos primeiros anos, depois dos anos 2000, primeira década, né? Na segunda agora que estamos vivenciando agora, houveram diversas propostas, mudanças, né? O SUS ele é bastante dinâmico e tem muita coisa que tem sido deixado de lado, né? Na hora de apresentar o conteúdo para os alunos, né? E isso vem caindo em prova, pessoal. Se tem uma coisa que cai no SUS é o seguinte:
se acontecer uma atualização ontem numa legislação do SUS e se houver a brecha no edital, pode ter certeza que o avaliador, a banca, vai cobrar na sua prova, que vai ser amanhã, por exemplo. Tá bom? Então fique esperto, tem que estar atualizado, pessoal. Tem que conhecer o SUS atual, o SUS histórico, a história da saúde pública no Brasil, ela por vezes é um pouco batida, né? Porque pega-se muito, né, aborda-se muito essa questão, tá? E na hora de dar continuidade, né? Porque o que aconteceu depois da 8.080? Diversas coisas, pessoal. Tá? Tivemos aí uma atualização agora que é bastante recente, que afeta a saúde, que é, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, né? Que eu tenho bastante fé que isso vai cair nas próximas provas, né? Porque mexe com a questão do financiamento das ações de serviço de saúde, por exemplo, tá bom? Então fiquem ligados, pessoal, tem que se manter atualizado, beleza? Então vamos começar o nosso Quebrando a Banca, tratando de história da saúde no Brasil, tá aqui, pessoal. Aí olha só, não tem como falar de dissociar, pessoal, a história da saúde no Brasil deste período aqui, o período de colonização, do período de chegada dos portugueses aqui neste território que hoje conhecemos como Brasil. E eu vou explicar para vocês, pessoal, porque é uma boa explicação acerca desse período, acerca da formação do povo brasileiro, dá uma base muito sólida para vocês terem conhecimento de como se formou essa ideia, né, que se tornou um sistema que a gente tem hoje, que é o nosso SUS, beleza? Podem ter certeza de uma coisa, pessoal, as raízes do SUS começam aqui, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Nós temos uma história recente, né, iniciada aí no século XVI, que obviamente marcou a nossa história, né? Marcou a nossa realidade, que foi a chegada dos portugueses aqui neste território, né? Que antes não se chamava Brasil e por consequência hoje conhecemos como Brasil, nós os brasileiros, certo? E nesse período, pessoal, aqui em 1500, com a chegada dos portugueses aqui nesta terra, muita coisa aconteceu, né? Quem tem um conhecimento histórico, né, da história, que é inclusive básico e comum a todas as pessoas no processo formativo de educação básica, né? Sabemos do que aconteceu, houveram muitos povos que foram dizimados, né? O contato com esses homens e mulheres europeus, né? Causou um disparate aí em diversos setores dessas sociedades que já viviam aqui, tá bom? Então, pessoal, para falar do começo da história da saúde no Brasil, a gente precisa falar das pessoas. Quem eram as pessoas que povoavam esse local, né? Nós tínhamos diversos grupos e etnias indígenas, né, que hoje chamamos de indígenas, tá? Mas haviam diversas etnias e vários povos aqui, tá? E o que acontece, pessoal? Até mesmo hoje em dia, quando a gente pega um cidadão que mora numa área isolada e coloca ele em contato, por exemplo, com uma comunidade como a nossa aqui no Distrito Federal, né? A possibilidade dessa pessoa que não teve acesso a ações de sanitização, né, de prevenção, por exemplo, por via da vacinação, imunização, a chance dessa pessoa adoecer é muito alta, porque o organismo dela não teve contato com os agentes patológicos, né, que para nós já se tornaram naturais, tá? Que com contato com o nosso organismo evoluiu, fez com que evoluísse a nossa capacidade de lidar com esses micro-organismos. E aí, pessoal, quem era o povo que formava, além dos indígenas, o povo que aqui habitava? Nós tínhamos outros dois públicos, pessoal. O dos europeus, predominantemente portugueses, tá, aqui no nosso território, e também de pessoas de diversos países e regiões da África. Então tínhamos pessoas africanas de diversos lugares, em contato com indígenas de diversos lugares aqui do nosso território e europeus de diversos lugares, principalmente de Portugal, vindos lá do continente lá do norte, né? Pessoal, e o que aconteceu? Vamos iniciar falando sobre o processo de adoecimento, sobre doença, né? Que tipo de doença circulava nesse país, pessoal? As que nós ainda temos hoje, as doenças tropicais, as doenças que são endêmicas, né? As doenças que são naturais deste local, né? Porque os vetores, enfim, os micro-organismos circulam aqui naturalmente,
como haviam outros micro-organismos que circulavam na Europa e na África, né? E esse intercâmbio forçado, esse intercâmbio abrupto entre pessoas de diversos lugares, obviamente não ia terminar bem, certo? Então, no contexto de doença e de adoecimento, o que houve, pessoal? Vários povos indígenas foram dizimados por doenças que, de alguma forma, já eram controladas lá na Europa, por exemplo. Por quê? Porque o organismo dessas pessoas não havia ainda tido contato, né, com esses agentes patológicos, né, e aí a probabilidade de um organismo desse, que não teve esse contato, ter uma capacidade de resposta menor, obviamente bem real. E foi o que aconteceu, muitos povos foram dizimados, pessoal, povos também vindos da África e os próprios europeus, pessoal, muitos morreram por doenças tropicais, doenças que já eram de certa forma normais aqui para os nativos, né? Com as quais eles já tinham formas de lidar, né? Formas de fazer o seu tratamento de forma tradicional, tá certo? Então, uma outra informação, pessoal, que é assim preponderante, que vocês não podem esquecer, é que dentro desse período de 1500 a 1800, mais ou menos aí 300 anos, foi um pouquinho mais, tá? Na verdade demorou bastante. Mas assim, considerando mais ou menos 300 anos, nós praticamente ficamos inertes com relação a serviços e ações de saúde, tá? E aí, mais uma vez, a explicação está na formação do povo brasileiro. O que acontece, pessoal? O que o Brasil produzia? O Brasil produzia riquezas para a Europa, para Portugal, né? Exportava-se muitas coisas, o que era produzido aqui era exportado para Portugal. Só que tinha uma coisa, né, gente? Se haviam micro-organismos circulando, né? Se haviam doenças dizimando populações aqui, é óbvio que esses materiais que aqui eram e esses produtos que aqui eram produzidos precisavam chegar de uma maneira até Portugal segura, né, para que não se alastrasse os problemas que aconteciam aqui no território de lá, tá certo? Então as ações de sanitização no país, elas têm ligação histórica com a circulação de bens entre o Brasil e a Europa e outros países que eram destino dos produtos que aqui eram produzidos, tá bom, pessoal? Uma outra coisa, por que houve esse lapso temporal aí de mais de 300 anos sem ação alguma que cobrisse a população brasileira que aqui estava, né? Na nossa história temos aí um capítulo que não orgulha ninguém, que foi a escravização, né, de indígenas e de pessoas negras, né? Então basta fazer um cálculo muito simples, pessoal. Naquela época, houve uma época que a igreja não considerava como pessoa, a igreja que era uma instituição forte, até na época, forte politicamente que eu digo, porque continua sendo uma instituição forte, né? Não considerava, essas pessoas não eram consideradas sequer gente, né? Sequer ser humano. E por quê? Por que razão, se essas pessoas não eram consideradas seres humanos pela coroa, por exemplo, ou pela igreja, por que haveria de ter alguma ação no sentido de garantir alguma segurança no que diz respeito à saúde pública, né? No que diz respeito à saúde dos indivíduos? Então, dentro desse período, pessoal, de 1500 a 1800, o que a gente consegue apontar como informação importante de oferta, e aí sim a gente entra aqui, oferta de ação de saúde, a gente pode também, mais uma vez, olha só, como é intrigante a forma como a história vai sendo trilhada, né? Vai sendo construída. A mesma igreja que outrora não considerava a maioria das pessoas que aqui viviam em condições subhumanas, né, como seres humanos, foi a primeira proponente, né, de ações de saúde que, de certa maneira, atendiam essas pessoas, né? O que acontece? As igrejas, as casas beneficentes foram criadas, né? As casas de misericórdia, divididas em casas de beneficência, né? As beneficências portuguesas, e as casas de misericórdia, né? Que eram custeadas ali pela própria igreja, tá? Obviamente a gente não está falando de um serviço que ia garantir um médico ali, um profissional que ficasse responsável por tratar todas as doenças das pessoas.
É óbvio que na maioria das vezes, pessoal, esses espaços serviam praticamente apenas para acolher essas pessoas, né? Serviam alimentação, né? Que é uma coisa que é muito forte, é a de servir a canja, né? No máximo, o que algumas instituições serviam era a canja. Então essa é uma forma, obviamente, em que a igreja possuía, né? De poder estar ajudando, mas obviamente não era aquilo que era necessário. E passou-se muito tempo, pessoal, para que houvesse qualquer tipo de ação que beneficiasse o coletivo inteiro de pessoas que aqui circulavam neste país, tá? Eu coloquei uma imagem aqui que tem pessoas europeus, indígenas e pessoas negras também aqui nessa pintura, ouvindo ali a palavra do sacerdote, porque isso representa muito bem como eram as pessoas, né, que circulavam no país a essa época e como é que funcionava a lógica social, pessoal. A história da saúde no Brasil até chegar no SUS, ela não se dissocia de forma alguma a todos os acontecimentos políticos e econômicos que houveram no país até então, tá bom? Até os nossos dias atuais, obviamente, né? Então, pessoal, o que acontece? Dentro desse período, de 1500 a 1800, chega um dado momento que também tem um outro acontecimento que é histórico, né? Que é a vinda da família real para o Brasil, partida lá em 1807, chegada em 1808 aqui no território brasileiro, né? O Império veio ser sediado aqui no país, né? Com a fuga da família real aqui para o Brasil. E vejam como é interessante a formação até mesmo das políticas públicas no país, né? Como elas eram extremamente elitistas. O que aconteceu? Quando a família real veio para o Brasil, foi praticamente obrigou-se à criação de algumas ações de sanitização, né? Foi aí que foram abertos os primeiros cursos de medicina no país. Por que acontecia até então, pessoal? Obviamente que além dos africanos, né, dos indígenas que aqui viviam em condição de escravidão, também haviam europeus, né, que comandavam aqui as fazendas, as plantações, né, que organizavam as navegações que levavam daqui do país o escoamento, né, do que era produzido aqui. E aí pode te vir à cabeça a seguinte dúvida: quem é que atendia essas pessoas quando elas ficavam doentes, né? Quem é que atendia, por exemplo, os europeus quando eles adoeciam aqui? Bom, pessoal, tinha algumas alternativas. A primeira delas, voltar para a Europa, certo? Fazer essa longa viagem para a Europa para poder fazer um tratamento, se houvesse essa possibilidade de chegar lá, porque sabemos que a essa época, a probabilidade de um ser humano morrer, né, por uma causa que hoje para a gente parece simples, era muito alta, né? Então tinha a primeira possibilidade, voltar à Europa. Segunda possibilidade, consultar um profissional médico que aqui estava instalado, né? Instalado aqui, ou que por algum motivo estaria transitando aqui no país, né? Essa é a segunda alternativa. A terceira alternativa, pessoal, a pessoa, tínhamos aqui os chamados boticários, né? Pessoas que hoje poderíamos classificá-las como os farmacêuticos, que eram as pessoas que manipulavam substâncias, plantas, enfim, de uma maneira, obviamente, com uma visão eurocêntrica, né? Não é aquele mesmo camaradinha que fazia a sua infusão, o seu chá com os conhecimentos tradicionais que nós vamos tratar daqui a pouco para falar disso também, tá bom? Além desses boticários, nós tínhamos alguns outros profissionais a quem estes europeus, né, na sua maioria, e também alguns que já eram brasileiros, né, nascidos aqui, poderiam buscar, porque tinham possibilidade de pagar por este serviço, tá bom? E aí, só que você pode também se questionar. Bom, essas pessoas eram minoria, né? Essa minoria conseguia esse tipo de atendimento. E o que sobrava para essas outras pessoas, né? Que eram a maioria aqui, que eram as pessoas que trabalhavam forçadamente, né? Os indígenas e os negros, como é que eles faziam, pessoal? Existia algum tipo de ação, né, proposto aí por esses senhores, né, que eram os senhores dessas pessoas que eram escravizadas. Não havia qualquer tipo de ação proposta por essas pessoas para que os seus... eu iria usar a palavra empregado, mas eles não eram empregados. Para aqueles que eram escravizados,
para que eles fossem atendidos de alguma maneira? De forma alguma, pessoal, não existia, tá? Não existia esse movimento desse senhor prover algum tipo de serviço para esse camarada que estava ali em situação de escravidão. O que acontecia então, gente? Tanto para essas pessoas quanto para aqueles que estavam, que viviam já em comunidades de resistência, como por exemplo as aldeias e os quilombos. Bom, no contexto da população negra, da população oriunda da África, é óbvio que eles recorriam às suas práticas tradicionais de cura, certo? Faziam seus rituais de cura, né? É óbvio que eles também tinham, pessoal, um conhecimento acumulado sobre as ervas, as plantas, conhecimento esse, inclusive, trazido dos seus locais de origem, né? Que também conhecimentos que foram adquiridos aqui dentro da sua experiência dentro do país, aqui do nosso território, hoje Brasil. É a mesma coisa os indígenas, pessoal, recorriam aos pajés, que são os líderes espirituais desses indígenas, né? Recorriam também ao seu conhecimento a respeito da natureza, das plantas, né? Das raízes, dos frutos, né? E faziam as suas infusões, os seus chás. Era muito comum também, tanto entre os indígenas quanto entre as pessoas negras, a figura dos benzedores, né? As benzedeiras. E aí, nesse contexto do indígena, o pajé, que é esse líder espiritual, né, pessoal? Então, assim, e também toda a questão religiosa, tanto dos grupos indígenas quanto dos grupos de pessoas negras vindas da África, tá bom? Então, essa era, até então, pessoal, dentro desse largo espaço de tempo que eu coloquei para vocês, a forma que essas pessoas tinham de buscar o restabelecimento da sua saúde. E ainda tem uma outra informação, gente, que é extremamente importante, que é acerca do conhecimento de forma geral que se tinha sobre doença e adoecimento, né? É bom que se ressalte que a essa época não se tinha conhecimento sobre a função dos micro-organismos, por exemplo, no adoecimento das pessoas, circulação de bactérias, de vírus, né? E aí nós tivemos a teoria dos miasmas, né, que consideravam que o ar com aquela putrefação de matéria orgânica era o que causava a doença nas pessoas, né? E depois, óbvio, com as experiências, conforme foi evoluindo da observação do adoecimento das pessoas, foram surgindo outras teorias, como por exemplo a teoria de que era a água, a fonte da doença era a água, né, que vinha contaminada, apesar das pessoas não saberem como e com o que, né? Então esse conhecimento também, pessoal, tem total importância para que a gente entenda o processo de adoecimento a essa época, tá? E a forma com que as pessoas lidavam. Ainda tem uma outra informação a respeito desse período que eu gostaria de transmitir a vocês, porque cai em prova, tá? Quando cai questão a respeito da história de saúde no Brasil, ela vai cair, que é o seguinte. O conhecimento, a percepção que as pessoas tinham sobre adoecimento, pessoal, é totalmente diferente de hoje, apesar desse entendimento ainda sobreviver em algumas pessoas, né, em alguns grupos étnicos, que é o seguinte: a pessoa que adoecia, pessoal, ela era a vítima de uma maldição, né? É um castigo. A doença era vista como castigo. Esta pessoa adoeceu porque Deus a castigou, seja lá qual fosse a divindade que esse grupo ou pessoa acreditava. Então a doença por muito tempo também foi vista como castigo, tá? E a cura, um presente, uma dádiva, né? Então se desvinculava essa questão de adoecimento e de cura, né? Com o contato com os micro-organismos que conhecemos hoje e o contato com uma forma de sanitizar, de acabar com a proliferação desse micro-organismo, né? De retirá-lo do nosso organismo. Então, pessoal, assim, história da saúde no Brasil, ela se forma dessa maneira, por aí, tá? Precisamos entender que por um longo espaço de tempo, resumindo essa primeira parte, por um longo espaço de tempo, houve um conhecimento muito raso sobre saúde e adoecimento, que era um movimento que acontecia no mundo inteiro, tá, pessoal? Muito tempo depois foi se entender a questão dos micro-organismos, né? A questão da contaminação de alimentos, das águas, né? A circulação dos vírus, dos vetores, foi se entender as doenças tropicais, as doenças infecto-contagiosas, as doenças que nós hoje temos como crônicas e temos conhecimento sobre elas, tá certo? Tudo começa assim, pessoal, lá com essa visão de que adoecimento era um castigo, até
até que se chegou a esse acontecimento da vinda da família real, que forçou a racionalização do processo de sanitização, do processo de criação de ações de saúde pública, tá? E de formação de profissionais que pudessem atender principalmente a corte, né, pessoal? Porque quando a corte veio, vieram também membros da igreja, né? Vieram membros da classe alta portuguesa, obviamente, né? Fugindo da invasão francesa, tá certo, pessoal? E então, esse é o primeiro momento, tá? Esse é o primeiro momento. É importantíssimo que vocês saibam como aconteciam as coisas nesse período para a gente avançar para esse pós-chegada da família real aqui no país, tá bom? E aí, pessoal, depois desse movimento da chegada da família real, passou-se um longo tempo também com essas pessoas excluídas, tá bom? Os indígenas, as pessoas negras, os pobres, continuaram excluídos, pessoal, por um longo espaço de tempo. E esse durou tanto tempo, essa exclusão, que somente a partir de 88 a gente foi ter um sistema que não discriminava a pessoa pela sua classe social, né, pela sua condição de pessoa mesmo, histórica e cultural, tá bom? Mas não foi sempre assim, e é importante que se saiba. O avaliador ele cobra conhecimento a respeito da história da saúde no Brasil, porque ele sabe que a evolução do SUS considera todo esse histórico, tá, pessoal? Considera tudo aquilo que passou para que não se repitam as epidemias, para que não se repita a volta de doenças que já foram superadas, tá certo? O avaliador ele sabe que existem fatores culturais, econômicos e políticos que influenciam na saúde, como foi colocado aqui, pessoal. Como eu disse para vocês, aí por mais de 300 anos, a maioria da população brasileira ficou excluída, né? A possibilidade de ter uma sobrevida, né, de ter uma longevidade era escassa, tá? Neste país era escassa. Hoje, comparando com o que tínhamos antes, a coisa está maravilhosa. Mas vamos dar seguimento, pessoal, porque a nossa intenção aqui no Quebrando a Banca é enxugar esse assunto, tá? Trazendo o que é mais importante, reunindo as informações mais importantes para a gente seguir para as questões, beleza? É o seguinte, após esses séculos aí, do 16 até o 19, gente, pouca coisa mudou. Obviamente que aconteceram outras coisas, só que esses acontecimentos eles não tiveram uma ênfase histórica capaz de, por exemplo, de que os avaliadores cobrem esse tipo de informação dentro das nossas provas, tá certo, pessoal? Vamos levar à frente. E aí, a gente dá um pulo, pessoal, da chegada da família real, lá que quando nós vamos observar, por exemplo, a criação da primeira universidade de medicina, enfim, dessas ações de sanitização, aqui já para o nosso final do século XIX, início do século XX, tá bom, pessoal? Então, quais são as duas informações importantes que nós temos até agora? Maioria da população excluída de serviços de saúde e de ações de saúde até a chegada da família real e as primeiras ações de saúde pública pós-chegada da família real aqui em 1808, tá certo? Beleza, pessoal? E aí a gente dá um pulo, mais um salto histórico, aí para o nosso século XX, beleza? E aí eu trouxe algumas informações a respeito das primeiras tratativas sobre a organização de sistemas de saúde, né? Sistemas de saúde que tivemos antes do SUS e logo depois eu faço mais um resuminho, mais resumidamente ainda, para que você anote depois e você faça o que eu sempre digo, a assimilação das datas com fatos históricos, para que você não esqueça mais o conteúdo, beleza? E o que eu trago para vocês, pessoal? A princípio, as CAPs, a criação das CAPs. Mais um fato, pessoal, em 1888, o que nós tivemos de fato importante na história nacional, que obviamente vai se traduzir em iniquidades em saúde no país que perduram até hoje. A libertação daquelas pessoas que eram escravizadas, tanto indígenas quanto as pessoas negras, tá? Só que aconteceu, pessoal, um fato que ainda influencia a saúde pública e a saúde desses indivíduos até hoje. Apesar de terem sido libertos
dessa situação de escravidão, eles foram largados a erro, né? Então, foram entregues à própria sorte. O que isso quer dizer, pessoal? É daí que a gente começa a ter mais problemas de saúde ainda. A formação dos guetos, pessoal, periféricos, a criação das favelas, das periferias, tem origem a partir dessa libertação, né, dessa liberação do trabalho escravo, porém sem direito algum, sem nenhum tipo de reparação. Isso criou ainda mais problemas de saúde, né? E isso, obviamente, vai forçar a criação das ações que nós vamos ver já logo em seguida, tá bom? As primeiras ações preventivas, né, de saúde pública lá no início do século XX, né, no finalzinho do século XIX, campanhas de vacinação, a criação das CAPs, dos IAPs, do INPS, do INAMPS, né, até chegar no SUS. Dentro dos últimos 120 anos, pessoal, muita coisa aconteceu relacionada à saúde. Pouca coisa mudou, porém muita coisa aconteceu, né? E aí eu fiz esse apanhado e a gente vai tratar deles já já. A gente volta no próximo bloco para já dar continuidade aqui no início das nossas CAPs, beleza? E aí vamos falar também, obviamente, das ações de saúde pública, né? Principalmente a vacinação, que é um componente histórico e marcante para nossa história recente de saúde pública. Beleza, pessoal? Até mais! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas
de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação do EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira
sem conseguir chegar onde você tanto sonhou. Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF-Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa
tão explicativa que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSERC. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.